Estamos de volta com o Estúdio 360 e como temos feito na segunda e quarta-feira, hoje nós estamos novamente falando da eleição. Estamos com um candidato ao governo do estado, neste caso, no de hoje, Guerino Zanon, ex-prefeito de Linhares, aliás, foi eleito 5 vezes, ex-presidente da Assembleia. Aqui ao meu lado está nosso colunista, Vitor Vogas, colunista de política. Muito boa noite, candidato. Boa noite, Cacá. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal Estúdio 360, segunda edição. É um prazer estar aqui com vocês. Vitor, boa noite e primeira pergunta é sua. Boa noite, Cacá. Boa noite, candidato. O prazer é todo nosso. Candidato, o senhor teve o nome incluído numa lista com o nome de mais de 900 gestores ou ex-gestores enviada pelo Tribunal de Contas do Estado à Justiça Eleitoral, gestores ou ex-gestores que tiveram contas julgadas irregulares no passado e, portanto, em tese, pode vir a ter o pedido de registro de candidatura negado, a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral. Isso ainda será avaliado, obviamente, a gente está falando só em teoria. Eu gostaria de saber se o senhor acredita correr algum risco de ter negado esse registro, esse pedido de registro de candidatura por esse motivo, à luz da lei da ficha limpa. Vitor, isso também já ocorreu no ano de 2020. Meu nome estava lá, mas logo no juiz de piso eleitoral, eu tive minha liberação e concorri ao cargo de prefeito de Linhares. Então, pode ter certeza, quem está nos acompanhando e você, que nenhum problema terei com relação ao registro da minha candidatura. Risco zero. Risco zero. Seu nome estará na urna. Já estive a mesma inclusão por um erro administrativo e não causamos dolo ao erário público, à sociedade, e o juiz de piso entendeu que não teria problema nenhum, como agora entendo também que o TRE terá a mesma conduta. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu queria entender um pouco mais um posicionamento que o senhor adotou. Já na última vez que o senhor esteve aqui, ainda como pré-candidato, e depois de uma maneira um pouco mais declarada, mais aberta, que é o seu apoio, o seu voto, a sua defesa do presidente Jair Bolsonaro, inclusive como candidato à presidência, à reeleição. Eu queria entender isso, quer dizer, por que o senhor tem esse apoio declarado? Se é uma convicção em relação ao presidente, se é um posicionamento contra o Lula, e queria também entender o fato do senhor ter uma relação muito próxima, reconhecida, com o ex-governador Paulo Artung, que é uma pessoa que se posiciona contra o presidente da República. Queria essa explicação do senhor para nós. Olha bem, na realidade eu segui o que eu pratico a vida toda, tá? Não foi novidade. Para quem me conhece, para quem me acompanha, para quem convive comigo, desde quando eu comecei a conversar política. Tá? E votar, sempre foi minha linha. Eu sou um conservador. Tá? Se não fosse Bolsonaro e fosse um outro candidato que estaria lá nos representando, eu declararia meu voto a esse outro candidato. Tá? Agora, eu nunca votei no PT para presidente da República, nunca. Tá? Em nenhuma das eleições do Lula, nem da Dilma, nem do Haddad, nunca dei meu voto. E não darei e não poderia dar a um candidato como Lula. Tá? Eu entendo que muitos ainda dos problemas que nós enfrentamos são oriundos das más gestões e da falta de compromisso com o povo brasileiro do governo Lula, como a destruição dos Correios, como a destruição dos sindicatos, dos petroleiros. Até hoje, os petroleiros têm descontado nos seus contra-cheques 20% dos seus salários para pagar os rombos que foram cometidos e detectados na Operação Lava Jato. Tá? O que aconteceu com o sindicato da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil? Tá? O que aconteceu quando Lula distribuiu R$1 para os mais humildes desse país e deu R$9 para os seus amigos milionários, donos de grandes empresas? Quando Lula mandou vários recursos, milhares, bilhões de dólares para fora do país para ajudar governos aliados à política dele. Então, nunca poderia dar meu voto a um candidato como Lula. E a definição para o Bolsonaro é uma definição de um projeto e não de uma pessoa. Tá? Eles têm me perguntado, mas o Bolsonaro vai declarar apoio a você? Tá? Não tem problema se ele não declarar. Tá? Eu que estou declarando meu voto a ele.
porque eu acredito no projeto e não no homem. Candidato, eu vou insistir um pouco na pergunta do Cacá, ou talvez desdobrá-la em outra, insistindo no personagem Paulo Artung, porque, veja, o senhor acaba de reenfatizar seu apoio a Bolsonaro, o senhor é um apoiador do atual presidente, e, ao mesmo tempo, tem no ex-governador Paulo Artung não só um aliado político, como um grande incentivador dessa sua candidatura ao governo estadual. Artung, porém, é um grande crítico do atual presidente. Eu me lembro, ainda como governador do Espírito Santo no fim do governo passado, em 2018, quando Bolsonaro era candidato à presidência, tive a oportunidade de entrevistar várias vezes o então governador Paulo Artung, e ele dizia que, fazia até um alerta, que Bolsonaro não era um caminho para o país, segundo ele, seria um descaminho. Eu queria lhe perguntar, quem está errado então? É o senhor ou é o Paulo Artung? Em relação ao Bolsonaro, o Paulo Artung está errado? Eu não posso analisar se a questão do Paulo se ele está errado ou não. O Paulo também nunca declarou que vai votar no Lula. Tá? Isso ele nunca fez, pelo que eu tenho conhecimento. Segundo, o Paulo não foi. Eu quero aí fazer um ajuste aí. O Paulo nunca foi meu incentivador, não. Tá? E nunca declarou o voto a mim. Tá? Eu gostaria muito de ter o voto dele, eu vou pedir. Como vou pedir o seu, do Cacá, de todos os capixabas que estão nos assistindo e naqueles que eu vou ter contato ao longo da caminhada política. Essa interferência na minha decisão não tem o dedo do ex-governador Paulo Artung. Eu admiro o Paulo pelas gestões que ele fez no estado do Espírito Santo. E os capixabas o admiram também. Tem seus erros, seus acertos? Claro que sim, como qualquer gestor. A gente torcia porque se fosse sempre precisa de acerto. Mas muitas vezes não é possível. Né? Então, agora, se ele não declara o voto dele a Bolsonaro, tá? Isso está mostrando que a gente pode conviver com os diferentes. A vida toda eu convivi com os diferentes. Desde quando eu estava lá, nos meus 17 anos, com 40 alunos na sala de aula, aprendendo mais do que ensinando a eles, eu já convivia com a garotada, professor de física, com os diferentes. Quando eu dormia num dormitório com outros 299 colegas no internato, eu tinha que conviver bem com os diferentes. E convivo bem com o governador Paulo Artung. Um ponto interessante dessa sua resposta, o senhor espera, então, obter uma declaração de apoio do Paulo Artung até dia 2 de outubro, o dia do primeiro turno? Olha, eu espero com tudo que nós contribuímos para que acontecesse no município de Linhares, nos 5 mandatos. Pela minha passagem pela Assembleia Legislativa, né? Pela minha conduta enquanto ser humano, enquanto cristão, e com as propostas que eu estou levando aos capixabas. Eu espero convencer a maioria dos capixabas de que eu posso provocar uma revolução junto com bons gestores, administrando esse Estado, me ajudando e com a sociedade. Se o Paulo declarar o voto dele para mim, eu fico imensamente agradecido. É um voto de qualidade, como eu disse. Com seus acertos e erros, o Paulo contribuiu muito para a gente ter um Estado respeitado como a gente tem hoje. Ok, candidato, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar o bloco aqui e daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar a respeito de propostas de Guerino Zanon para a solução dos problemas do Estado. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Estúdio 360. Nessa noite a gente está entrevistando aqui o Guerino Zanon, candidato ao governo do Estado, ex-prefeito de Linhares, ex-presidente da Assembleia. E agora a gente vai tratar de algumas das propostas dele para o Estado. Vitor? Candidato, nós já tivemos a oportunidade, o prazer de recebê-lo aqui neste mesmo estúdio há cerca de 2 meses e pouco, quando o senhor havia acabado de lançar sua pré-candidatura a governador. Na ocasião, o senhor disse algo interessante, disse que, criticando a gestão do atual governo, o senhor disse que o Estado atualmente tem uma boa gestão fiscal, mas que não faz sentido poupar dinheiro, guardar dinheiro para gerações futuras, enquanto há mais de 1 milhão de capixabas em situação de pobreza hoje, muitos deles passando fome.
Gostaria de perguntar ao senhor, como resolver, em primeiro lugar, esse problema do recrudescimento da pobreza no Estado? E segundo, o senhor, se eleito, pretende acabar com o Fundo Soberano, como propôs, por exemplo, o Aridelmo Teixeira, quando aqui esteve? Eu nunca sou radical em decisões. Eu sempre aprendi a dialogar muito, né? Mas é inaceitável, tá? Quando eu faço críticas ao governo do Estado, eu faço críticas desde o início da sua gestão, e só não agora, no final. Porque nós trabalhamos diferente em Linhares e deu certo. A transição da pandemia de Linhares é um sucesso. Tanto que colocamos 300 milhões em investimentos no momento da pandemia para abrigar os desempregados pela iniciativa privada. Tanto que alugamos leitos, quartos de hotéis para abrigar os profissionais de saúde, para não colocar em risco suas vidas e de seus familiares. Entregamos kit merenda na casa dos alunos durante 2 anos, a cada 2 meses. E assim, se você olhar os números de Linhares com relação à pandemia, é o município que tem o menor percentual de mortes por 100 mil habitantes. Então, nós não precisamos parar Linhares e nem guardar dinheiro para se aplicar no último ano de governo. E o que o governo atual fez? Ele tinha disponibilidade de caixa. Se você pegar o caixa de 2019, terminou com 1.300. 2020, 1.700 no caixa. Eu estou falando de conta corrente. E se pegar 2021, terminou com 2.300 mais quase 4 milhões de royalties. Se juntar o dinheiro de fundo, chega próximo a 12 bilhões de reais. O que o senhor então, faria, ele não teve. Fará de modo diferente? Eu faria, como governador do Estado, o que eu fiz em Linhares? Investe esse dinheiro no momento que a sociedade está passando dificuldade. E não deixa aumentar a pobreza para guardar dinheiro para aplicar no período eleitoral. Agora, isso não é justo. Em relação à pobreza, o senhor teria um programa de distribuição de renda? O senhor iria fomentar a criação de empregos? Qual é a ideia do senhor em relação à pobreza? Se for preciso usar o Fundo Soberano para eliminar a extrema pobreza, nós vamos usar. Se não tiver dinheiro na conta corrente. Isso que ninguém tenha dúvida. Tá, que faremos isso. Então não é acabar, para entendermos, não é acabar com o Fundo Soberano e sim remanejar o dinheiro. Eu sou conservador, mas não sou aquele conservador que eu sou um conservador que pega as boas coisas, se precisam ser mantidas, serem mantidas, serão mantidas. Se precisar aperfeiçoar, nós aperfeiçoamos. E sempre procurando inovar. Mas eu quero dizer, quando fala acabar com a extrema pobreza, como é que se acaba? Primeiro é acabar com a extrema pobreza, eliminar a extrema pobreza. Essa não tem sentido, é vergonhoso para qualquer capixaba falar que nós temos 500 mil pessoas na extrema pobreza. E como você elimina a pobreza? Gerando empregos, qualificando nossos jovens. Se for necessário distribuir recursos, nós vamos fazer. Mas queremos adotar a política, que aí me permitam falar novamente de Linhares, que adotamos em Linhares, que foi a política de gerar oportunidades de empregos para a sociedade capixaba. É assim que você trabalha um amplo programa de eliminação da extrema pobreza e da pobreza do Estado do Espírito Santo, dando oportunidade. O senhor mesmo lembrou o seu passado como professor, o senhor tem uma atuação importante na educação. Queria saber qual é a proposta do senhor em relação à educação, qual é a avaliação que o senhor faz. Vou pedir só para o senhor, se pudesse um pouquinho mais rápido nas respostas, porque daí dá mais tempo de a gente abordar. Dá mais tempo para a gente conversar e temos muitos assuntos. Claro, eu quero trabalhar a educação desde da primeira infância. Todos os países que obtiveram sucesso e hoje contabilizam esse sucesso, trabalharam a educação desde o 0 ano, desde quando a criança está lá na sua 24ª semana, ainda na barriga da mamãe, né? Até os 6 anos de idade. E ali que a gente se encontra, né? Se encontra para a gente ter uma sociedade mais justa no futuro. Mas queremos construir 100 escolas para ampliarmos o programa de escola de tempo integral. Okay. Isso nós vamos fazer. Mais 100 escolas de ensino integral? É o projeto. Tá? Perdão, para os 4 anos integral. Em tempo integral.
né? E trabalhar o segundo grau, ele profissionalizante. Porque a expectativa que nós temos que o mercado de trabalho está aí pronto para brigar, bons técnicos, e não tem necessidade de esperar essa garotada ter acesso ao ensino superior. Você pode trabalhar o ensino segundo grau profissionalizante no estado todo e esses jovens terem acesso aos empregos que nós vamos gerar, como geramos 20 mil empregos nos nossos mandatos no município de Linhares, atraindo mais de 3 bilhões de investimentos só nos últimos 5 anos. Certo. Só para lembrar, Vitor, a gente tem pouco mais de 2 minutos e meio. Rapidamente, então, candidato, o senhor, além de professor de física, de empresário do setor do ensino superior particular, foi considerado um prefeito empreendedor que conseguiu atrair muitas empresas para o município de Linhares, transpondo isso para o Espírito Santo. Como governador, se eleito, como o senhor pretende aumentar o crescimento da economia capixaba, desenvolver a nossa economia? Bom, Vitor, primeiro assim, que eu entendo que nós não podemos perder mais 4 anos. O atual governador já teve 3 chances. Foi vice-governador com o PT na década de 90. Foi governador de 2011 a 2014. E agora o povo deu uma nova chance a ele. E ele não aproveitou novamente. Então está na hora da gente mudar. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Você me perguntou... para desenvolver, para o desenvolvimento econômico. É fazer o que eu fiz como prefeito, formar primeiro uma boa equipe, ter bons gestores em cada secretaria, em cada ponto-chave do Estado, motivar os nossos servidores públicos, conversar com a sociedade e o governador ter liberdade para fazer como eu fiz como prefeito. Não tem nenhum prefeito nesse país que voou mais do que Guerino Zanon nesses 5 mandatos. Não tem nenhum prefeito que dormiu mais nos aeroportos e pegou mais táxis que eu. Mas, em contrapartida, nós colocamos lá em Linhares mais de 30 projetos industriais e criamos mais de 20 mil empregos. Saímos do estoque de emprego de 23 mil para 45 e tiramos Linhares de um dos piores PIB para um dos melhores PIBs, riquezas desse estado do Espírito Santo. Candidato, o senhor tem 1 minuto, então eu gostaria que ou o senhor encerrasse essa pergunta ou o senhor mandasse um recado final para o senhor. Que chegou a hora da gente andar para frente, Cacá, Vitor. Chegou a hora da gente andar para frente. Não dá mais para andar de lado. Nós temos que eliminar a extrema pobreza. Nós temos que criar oportunidades para os nossos jovens. Nós temos que ter um Estado realmente onde possamos todos sentir orgulho dele. E eu estou colocando meu nome como candidato a governador para, junto com os capixabas, darmos um salto em qualidade e inovação, onde todos os capixabas possam realmente se sentir felizes e não apenas uma pequena parcela. Obrigado a todos. A gente que agradece a participação do senhor aqui, agradecemos também a presença de Vitor Vogas, nosso colunista de política, e a gente volta na próxima semana a falar e tratar de questões eleitorais aqui no Estúdio 360, segunda edição, e a gente fica por aqui. Muito boa noite e até amanhã. Eu e Andressa estaremos com vocês a partir do meio-dia no Estúdio 360, primeira edição. Tchau, boa noite.